que a gente finaliza, finalmente, né, a parte do sistema nervoso, tá? Eu só vou esperar atualizar aqui no meu computador, que aí eu mando o PDF já completinho para vocês. Belezinha? Beleza, professor. Aí esse aí Show. você vai subir no AVA, né? Porque tá completo. Isso. E vou mandar para vocês também pelo WhatsApp, Ok, que está beleza. completinho, você já tem. Beleza? E vamos começar aqui um segundo sistema, que também é um sistema grande, que é o sistema endócrino. Beleza? Ô, Pamela, tá aí? Não, né? Beleza. Show. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui então. 4 de novembro, o ano já está no final. Nosso segundo sistema, que é o sistema endócrino. Pessoal, só para facilitar minha vida aqui, vocês sabem de cabeça que dia que finaliza esse bimestre? Nossa, professor, de cabeça eu não sei, não. Não, tá de boa. Depois eu pego o calendário para dar uma olhada. Que aí, se alguém já souber de cabeça, facilitava, que ficar mais rápido. Mas eu tenho o calendário aqui. Então vamos lá, gente. O sistema endócrino, né? O sistema endócrino, ele trata das nossas glândulas endócrinas, mas aí vamos só lembrar aqui que nem todas as glândulas que nós temos, elas são endócrinas, certo? Então nós temos aquelas glândulas chamadas de glândulas exócrinas, ok? Nós temos as glândulas endócrinas e as glândulas mistas. Por definição, pessoal, o que é uma glândula exócrina? É uma glândula que ela tem ducto, é uma glândula dotada de ducto, e, além disso, ela sempre lança sua secreção ou na superfície corporal ou dentro da cavidade de um órgão, beleza? Então, vai lançar seu conteúdo na superfície corporal ou na cavidade de um órgão. Beleza? Então é sempre assim. Quem que pode me dar um exemplo de uma glândula exócrina? Sudoríparas? Sudoríparas. Ah, mais o quê? Já acabou? Tem um montão, gente. De lágrima? Lacrimal. Mais o quê? Salivar não, né? A da saliva? Salivar. Sim. Mas não vai na boca? Interior de um órgão. Mas isócrina é fora, não? Não, olha a definição. Lança o seu conteúdo na superfície corporal ou na cavidade de um órgão. Ah, tá. Beleza? O que perguntou aqui? Epitelial o quê, Pedro? O tecido? Isso. Epitelial glandular. Isso aí. Tá? Alguém lembra de mais alguma? Sebáceas. Sebáceas e por aí vai. Né? São exemplos de glândulas exócrinas, beleza? Nós temos também, pode falar, Aquelas dos feromônios também? de feromônio, mas a gente não tem, né? De outros animais, ok. Sim. Sim, de outros animais, ok. Mas a gente não tem.
Bom, pelo menos não conhecido, né? Beleza? Então, a gente tem aquelas glândulas endócrinas. Aí, essas glândulas endócrinas, elas não têm duto. Então, sem ducto. E ela lança... Espera um pouquinho, deixa eu melhorar isso aqui. Sem ducto. E ela lança seu conteúdo. O conteúdo, pessoal, de uma glândula endócrina é sempre o quê? Hormônio? Hormônio. Então, seu conteúdo é sempre um hormônio. Lança seu conteúdo na corrente sanguínea. Então, sempre vai lançar seu conteúdo na corrente sanguínea. Beleza? E aqui a gente tem aquelas glândulas que nós vamos estudar agora, certo? Vamos lá. Exemplos. Vai, gente. Tireoide? Tireoide. Vou aproveitar aqui, né? Paratireoides. Suprarrenal? Suprarrenal ou adrenal, né? Que elas são chamadas. Vamos botar aqui adrenais, que o nome é menorzinho. A hipófise, que é a nossa principal glândula endócrina. Mais o quê? As gônadas. Aí lembrando que gônadas são as nossas glândulas sexuais, beleza? Então, ó, tipo testículo, né? Testículo, ovário. E ovários, certo? E nós temos também as glândulas mistas. Aí, como o próprio nome já sugere, ela vai ter uma porção endócrina e uma porção exócrina. Então, nós temos as nossas glândulas mistas. Elas também podem ser chamadas de anfícrinas. Elas também podem ser chamadas de anfícrinas. Então, elas vão apresentar, galera, elas têm uma parte exócrina. Então, elas têm uma porção exócrina mais uma porção endócrina. E o nosso principal exemplo aqui vai ser quem, pessoal? Quem é a nossa principal glândula mista? O nosso pâncreas. Beleza? O nosso pâncreas aí, a nossa principal glândula é mista, beleza? Só para a gente entender um pouquinho. Vocês podem interromper a qualquer momento, tá, gente? Só para a gente entender aqui um pouquinho. Toda glândula tem sua origem em tecido epitelial, tá? Como o Pedro colocou. Então, é sempre tecido epitelial glandular. Sempre assim. Quando a gente pensa numa glândula endócrina, então vamos botar assim, ó. Vou botar aqui um desenhozinho. Então, aqui a gente tem aqui o tecido epitelial que deu origem a ela. A gente está vendo aqui a glândula. Lembrando que a glândula, ela tem uma porção que é glandular e a outra que não é, né? Então, a porção do ducto, por exemplo, ela não secreta nada, ela não produz, não secreta nada. Então, ela tem uma região que vai fazer isso. Que nesse caso é essa que eu estou fazendo de abóbora aqui, beleza?
Essas regiões glandulares, elas têm nome, chamam de adenômero. Mas aí eu não vou entrar no mérito, não. Certo? Então, galera, essas glândulas aqui, elas vão produzir a secreção. Essa secreção ela vai ser lançada no seu interior e essa secreção vai ser eliminada pela superfície aí. Pode falar, Caio. Professor, Sim. você colocou aí como exócrina as glândulas sebáceas, mas não seria misto também, não? Não, é exócrino mesmo. Por que você acha que é misto? Porque, tipo, natural, tipo, se a gente se não estourar, vamos dizer assim, ela vai ficar lá dentro, entre aspas, na pele ali. Aí Mas quando ela vai, é, é porque a forma como a glândula libera sua secreção, Caio, ela varia. Às vezes sai a célula inteira, às vezes sai só a secreção, às vezes sai uma parte da célula e a secreção. Então, a maneira como o conteúdo é eliminado é que vai variar. Mas ela é exócrina, ela tem ducto, tem tudo isso, beleza? E sempre vai ser lançado na superfície corporal, que é o, por exemplo, que dá essa oleosidade da pele, beleza? beleza. Alguma coisa mais, galera? Não. Não, de boa? Beleza. Então a gente tem uma porção que é ativa e uma porção que não é ativa, beleza? A porção que não é ativa é o ducto. Ela não tem função secretora, é só mesmo para a secreção ser eliminada, tá certo? Então, isso que eu acabei de descrever é uma glândula exócrina, certo? Uma glândula endócrina, vamos pegar aqui de novo. Então, você tem aqui, ó, o epitélio de revestimento. Aí você tem a glândula. Professor, você Sim, pode sinalizar embaixo, assim, escrevendo ócrina e exócrina, por favor? posso, claro. Então, aqui, ó, você tem a glândula. O processo de formação da glândula é igual ao de cima, tá? Com o ducto, só que depois o ducto se desfaz, beleza? Então, ela fica desprovida de ducto, mas ela está sempre associada a um vaso sanguíneo. E aí, a sua secreção, que no caso é um hormônio, vai ser sempre lançado, vou fazer aqui de pretinho, vai ser sempre lançado na corrente sanguínea. E essa secreção é sempre um hormônio. Vai ser sempre um hormônio, beleza? Então, no caso de cima, a gente tem uma glândula que é uma glândula exócrina. No caso de baixo, a gente tem uma glândula que é uma glândula endócrina, beleza? Então, as duas situações aqui. Foi isso, Sofia, que você pediu? Isso, professor, isso mesmo. Beleza? Então, lembrando que eu estou fazendo vermelho aqui é um vaso sanguíneo, tá? E, obviamente, a glândula mista vai ter as duas situações. Quando a gente estiver falando do pâncreas, eu retomo essa conversa aqui com vocês, né? Das duas porções aí que vão ser responsáveis pela secreção dos respectivos conteúdos, tudo bem? A gente volta a falar disso lá na frente. Até aqui, tranquilo? Sim. Beleza, então. Então vamos começar aqui falando da nossa principal glândula, que é a nossa hipófise, tá? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu falei com vocês que o nosso corpo é regulado por dois sistemas. Um é o que a gente já viu, que é o sistema nervoso, e o outro sistema é o sistema endócrino, né? Aí eu comentei assim com vocês, bom, se a gente tem dois sistemas que controlam o corpo humano,
Era de se esperar que em algum lugar eles conversassem, correto? Sim. E esse lugar é justamente aonde? Hipófise. Hipófise e hipotálamo. As duas estão juntas. Como elas estão fisicamente juntas, elas interagem na regulação do corpo. Beleza? E aí, nesse caso, galera, se ela está junta, aonde é que nós vamos encontrar a hipófise? Aonde ela vai estar localizada? Exatamente. Então, ela está localizada em uma depressão óssea chamada de cela túrcica, do osso esfenoide. Esse osso esfenoide aqui, pessoal, é o osso que forma a base do crânio, beleza? Que é a base do crânio, tá? Então, ela está localizada dentro da caixa craniana. Né? Se eu pudesse fazer uma reta assim e uma reta assim, a interseção eu pegaria justamente a hipófise, tá certo? Beleza. Ela é considerada a nossa glândula mestre, porque ela produz vários hormônios que vão atuar na atividade das outras glândulas do corpo, tá? Então, por isso que ela é chamada de glândula mestre no corpo também. Beleza? Tá indo muito rápido, pessoal? Ou tá de boa? Tá de boa. Show. Ela é uma glândula só, mas ela funciona como se fosse duas, tá ok? Então, ela apresenta aqui, ó, duas porções. O que é, Sofia? De boa? Beleza, show. Pô, tá de boa, até consegue beber uma aguinha, pô. Então, ó, duas porções diferentes, é uma glândula só, tá? Então, eu vou chamar de A1, vou chamar de neurohipófise. E a outra eu vou chamar de adenihipófise. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos falar da neuro primeiro. Ó, é uma glândula só. Essas duas regiões estão coladas, tá ok? Mas elas vão funcionar como se fossem duas. A neurohipófise, ela não produz hormônios. Ela apenas armazena e secreta hormônios produzidos por outra estrutura. Lembra que eu falei da conversa entre a hipófise e o hipotálamo? Então, ela acaba armazenando e secretando hormônios do hipotálamo, que o hipotálamo produz. Do hipotálamo. Então, o hipotálamo ele tem uma função endócrina, ele vai produzir dois hormônios, esses dois hormônios são lançados na neurohipófise, beleza? E a neurohipófise guarda esses hormônios e os secreta quando apropriado. Tá legal? Quem são, né, esses hormônios, pessoal? Então, nós vamos encontrar aqui dois hormônios conhecidos. Um é o ADH. Alguém sabe, galera, o que significa essa sigla? Alguém lembra aí do ensino fundamental? Eu não. Não. Hormônio antidiurético, tá? Que também é conhecido como vasopressina. Beleza? Hormônio antidiurético ou vasopressina. Por que eu chamo esse hormônio de vasopressina, gente? Porque o que esse hormônio faz? Né? Olha o nome, antidiurético. Ele vai diminuir a produção de urina. E como é que ele faz isso? Ele faz isso... Lembra quem é que produz urina no nosso corpo, gente? Os rins. Os rins. Mais precisamente quem nos rins?
E aí? Os nefrídeos? Nefrídeo é para animal, outros animais. Eu não ouvi a pergunta, não. Qual é a estrutura no rim? É um nome parecido, Sofia. Que Foi estrutura Esther. no... Foi Esther que falou? É um nome parecido com esse aí, Esther. Néfrons. Isso aí. Isso aí. Então, a gente vai ver, quem não lembra disso, lá quando a gente estiver falando do rim, que ele é um conjunto de tubinhos, esses tubinhos são chamados de néfrons. E eles é que fazem a filtração do sangue, reabsorvendo parte daquele material que inicialmente seria jogado fora. Então, o ADH, o que ele faz? O ADH, ele aumenta a permeabilidade da parede dos néfrons. Ele deixa a parede dos néfrons mais permeáveis. E a consequência disso é que a reabsorção de água aumenta. Por isso que a urina diminui, tá? Então, aumenta a permeabilidade da parede dos néfrons. Consequentemente, ele está aumentando a reabsorção, que acontece lá nos néfrons, reduzindo a produção de urina. Tudo bem até aqui? Tudo. Essa água que vai ser reabsorvida, ela vai ser reabsorvida para onde? Para a corrente sanguínea? Para a corrente sanguínea. Então, se eu estou reabsorvendo mais água na corrente sanguínea, o que acontece com o volume sanguíneo? Aumenta. E se o volume sanguíneo aumenta, o que acontece com a pressão arterial? Aumenta. Aumenta. Por isso que o ADH também é chamado de vasopressina. Tudo bem? Porque ele acaba atuando sobre a artéria, sobre a pressão arterial, já que aumenta a volemia, né? Já que aumenta a quantidade de sangue circulante. Tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre algumas disfunções ligadas ao DH, tá? Tem uma situação que é a seguinte, por exemplo, existe uma disfunção conhecida como diabetes insípidos. Não vamos confundir, pessoal, com a diabetes mellitus, que tem a ver com insulina, com açúcar e tal, que é outra coisa, tá bom? Então, essa disfunção aqui é conhecida como diabetes insípidos, ok? Diabetes insípidos. No diabetes insípidos, o portador do quadro, ele produz pouco ADH ou não produz ADH nenhum, tá? Então, como ele produz pouco ADH ou ADH nenhum, esse camarada, ele vai ter um risco de óbito por desidratação. Sabe aquele teste do pezinho que o recém-nascido faz? Todo mundo sabe o que é, não sabe? Beleza. O teste do pezinho, galera, é para ele avalia várias doenças, tá? Inclusive diabetes insípidos. Então, se a criança é diagnosticada com diabetes insípidos, ela precisa fazer uma reposição pro resto da vida hormonal, porque senão ela desidrata e morre. Tá certo? Então, aqui o tratamento não tem cura, né? O tratamento seria feito com a reposição do hormônio em si. Belezinha? Maravilha. Show. Bom, vamos na sequência aí. O outro hormônio é a ocitocina. Já ouvimos falar desse hormônio, pessoal? Já. Você lembra onde, Sofia? Ah, não sei, acho que falava que chocolate tinha ocitocina. O
que dá, é serotonina. Ah, isso daí é o das mulheres? Isso daí? Isso. Tem homem também, mas a ação dele é mais famosa em mulheres mesmo. A ocitocina, gente, é isso aí. A ocitocina é um hormônio que tem relação com contração muscular involuntária. Promove contrações musculares involuntárias na parede do útero. E aí, ó, se a gente está associando contração muscular da parede uterina, a gente está falando de que fenômeno fisiológico? Parto. E menstruação também, né? Parto e menstruação. Porque o que é a menstruação? É a parede do útero contraindo para descamar a sua parte interna, que é o endométrio, né? E também tem a ver, e também provoca essa contração em glândulas mamárias, que a gente até esqueceu de colocar lá em cima como exemplo de glândula exócrina, né? Glândulas mamárias também são um exemplo aí de glândula exócrina e elas sofrem ação da ocitocina. Então, nesse caso aqui, essa ação estaria relacionada com a amamentação. E, pessoal, não confundir com a produção do leite. O que a ocitocina faz é estimular a liberação do leite, não a produção, tá certo? A liberação e não a produção. Uma coisa aqui também que a gente pode fazer uma relação é o seguinte, né? A ocitocina é conhecido como hormônio do amor. Porque ela acaba estando relacionada com o estreitamento da relação entre mãe e filhote, né? Tipo assim, aumenta, vamos dizer assim, aumenta a afetividade, vamos botar para poder entender melhor. Porque, pessoal, se a gente for parar para pensar, por exemplo, assim, se eu perguntasse, por que animais copulam? Qual é, no caso de vertebrado, tá? Como mamífero, por exemplo, qual é o grande estímulo para animais copularem? Reprodução? Sim, mas ele não vai, um leão não vai copular com a leoa pensando em ter um filhote, certo? Ele vai copular com a leoa pelo prazer da cópula em si, pelo prazer do ato sexual. Só que a consequência disso é um filhote. Então vamos pensar assim, pera lá, beleza, eu consigo explicar que o leão quer namorar com a leoa quer namorar com o leão, porque é bom namorar. Ótimo, tranquilão. Mas ter o filhote já são outros 500. Porque ter o filhote tem um custo muito alto, né? Ter o filhote, alimentar o filhote, significa muito mais trabalho, se privar de alimentação, blá, blá, dividir, blá, 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 blá. Então, do ponto de vista racional, ter um filhote não é exatamente a coisa mais inteligente do mundo, concordamos? Imagine o quanto os pais de vocês já gastaram com vocês até hoje, por exemplo. Imagine se ele tivesse pegado todo esse investimento que eles fizeram com vocês até hoje e tivesse investido em, sei lá, patrimônio, viagens, joias, roupas, carros, sei lá. Eles teriam feito uma festa bacana, concordam? Então, galera, um filhote é uma parada. Uai, vocês estão rindo porque vocês sabem que é verdade, certo? Já não tem promessa nenhuma de retorno, para falar a verdade, né? Em alguns casos tem, mas na maioria, não sei se tem não, mas essa é uma outra discussão. Mas, enfim, isso eu estou pensando em animais
racionais, como a gente consegue, né? Imagina um animal que é irracional. A lógica levaria o animal a abandonar o filhote. Pô, ele namorou? Beleza. Namorou, teve filhotinho, ó, dispensa o filhotinho e segue a vida. Ficaria muito mais, muito, essa namoradinha que ela deu, que a leoa deu, por exemplo, ficaria muito mais barato se ela tivesse abandonado seu filhote. Vocês concordam comigo ou não? Sim. 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 Beleza? Sim, Pedro, sim. Mas, na verdade, é só entre os racionais que isso acontece, né? Mas, enfim, também é outra discussão. Só que aí, galera, a lógica faria isso acontecer. Porém, a evolução não. Por quê? Porque houve na história animais, né, que não dispensaram cuidar dos seus filhotes? Houve. E esses filhotes provavelmente morriam. E o que aconteceu com essa espécie? Foi extinta. A espécie que não dispensou cuidado dos seus filhotes, um mamífero, por exemplo, ela foi extinta. Porque o apto para a evolução não é o mais forte, não é o mais rápido, não é o mais agressivo. O mais apto para a evolução é quem deixa uma maior prole. O mais adaptado é quem deixa o maior número de filhotes. Então, aquelas espécies que não conseguiam garantir que seus filhotes chegassem à vida adulta, evolutivamente falando, elas são muito pouco aptas e elas acabam sendo extintas, tá? E o que explica esse comportamento entre animais é justamente a ocitocina. A ocitocina faz a fêmea defender seu filhote. A ocitocina faz a fêmea alimentar seu filhote. A ocitocina faz a fêmea se colocar em risco por conta da sobrevivência de seu filhote. Tá? Então, quem faz isso é a ocitocina. E, obviamente, galera, como animais que nós somos, nós também produzimos ocitocina. E ele acaba, de certa forma, também tendo esse efeito, entre aspas, aí no nosso organismo. Por exemplo, Sofia, você tem namorado? Não. Tem não? Quem mais das meninas está aqui? Deixa eu olhar aqui. Amanda, você tem namorado? Esther, Evelyn, eu preciso de uma voluntária. Não posso expor, não? Eu estou sendo invasivo? Luísa, Evelyn, Melissa. Situação. Não, mas eu precisava de. Tá, tudo bem. Então vou mudar a pergunta. Alice tem eles, cadê a Alice? O que é? A Alice tá namorando, cadê ela? Eu acho que ela não está aqui, não. Ah. Beleza. A pandemia atrapalhou a vida romântica de vocês, né? Olha só. Mas tudo bem. Vocês não têm hoje, mas já tiveram, né? Agora, imagina o seguinte. Vocês se lembram quando vocês começaram assim, quando ainda não era um namorado? Vamos pensar no ex aí que vocês tiveram. Que ainda não era um namorado, aí quando era só um crush, assim, né? A promessa do peguete, vamos dizer assim, que quando você chegava perto dele, quando você estava assim, apaixonadinha e tal, dava aquele friozinho na barriga. Vocês já passaram por isso, assim? Os meninos também, não só as meninas, né? Não só as meninas. Vocês já passaram por isso? Assim, você está afim de pegar fulaninho e fulaninha. Aí você chegava perto do fulaninho, da fulaninha, para trocar uma ideia, para conversar fiado e tal, né? Para ficar ali, ó, de conversinha fiada. Aí dava aquele friozinho na barriga, a gente chama de aquela borboletinha no estômago, assim, aquela sensação de borboletinha no estômago. Já passaram por isso? Sim. E quem é que faz isso, galera? Quem faz isso é a ocitocina. É exatamente a ocitocina que faz isso. Alice, boa tarde. Chegou faltando 5 minutos para acabar a aula, isso mesmo? Tá ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, fala aí. 3h20. Como é que é? 3h20. Pois é, são 3h15. Você entrou agora na aula, é isso mesmo? Estava 3h20. Aí eu tava esperando, né? Só que a Melissa me mandou mensagem perguntando onde eu tava.
Ah, você Aí, achava que era 13h20, entendi. Ô, Alice, as meninas aqui falaram que você tá namorando, confere? Hein? confere. Confere. Tem muito tempo, Alice? Ô, Alice, fala sério. Eu tô falando sério. É sério, tem 2 Tem, meses. mas tem muito tempo, eu perguntei. Peraí. Tem 2 meses. Ah, 2 meses, é porque tá ruim para eu te ouvir? 2 meses, ótimo. Aí, olha só, Alice, Ah, antes, assim, quando você estava naquela fase de vai começar a namorar, não vai começar a namorar, etc., você tinha aquela sensação borboletinha no estômago, Alice? sim, né? Sim, né? Ótimo, legal. Quem fez? Aí, só para você se inteirar do que eu estou falando, aí o pessoal vai entender melhor. Quem faz isso é a ocitocina. Aquela paixãozinha do início da relação é a ocitocina. Alice, até hoje, dá essa borboletinha no estômago? Sim. Sim. Então, vou te contar um segredo. Hum. Daqui, você falou que tem 2 meses, né? Daqui a 4 meses, mais ou menos, esse efeito vai passar. Esse efeito Tá. borboletinha no estômago, ele vai passar, ele vai Ô, sumindo eles, é por devagarzinho. isso que todo mundo termina com 4 meses. Não, o que eu ia falar é o seguinte. Aí você sabe por quê, Sai Alice? pra lá, Melissa. Sabe por quê, Alice, que com 6 meses passa o efeito borboletinha? Sabe por quê? Ah. É porque tá na hora de trocar o namoro. Tô brincando. Você não é casado, Enes? O que você tá Eu falando? tô brincando, relaxa. Aí, galera, só, brincadeiras à parte. O que acontece? O lance da borboletinha é a ocitocina. Então, com o tempo da relação, a quantidade de ocitocina ela vai diminuindo. Sabe aquela frase assim, ó, que eu particularmente acho meio brega, mas enfim, que a gente tem que manter acesa a chama da paixão? Não dá, não dá. Porque nada tem a ver com gostar ou deixar de gostar. Tem a ver com hormônio. É fisiológico. Como é fisiológico, galera, não tem nada a ver com romantismo. Ó, gente, eu não estou dizendo que você vai deixar de gostar do seu namorado, da sua namorada, beleza? Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que aquela paixãozinha do início, ela minimiza, ela dá uma tranquilizada no corpo. Por quê? Porque ela é fisiológica. Ela não é de cunho emocional, não é isso. Ela é fisiológica. E quem faz isso é a ocitocina. E, galera, isso é tão sério que eu tô falando assim, eu tô falando num tom de brincadeira, mas isso é tão sério que existem várias empresas de cosméticos, tá? Que tentam produzir uma ocitocina que seja volátil. Sabe qual é a lógica? A lógica é colocar essa ocitocina volátil em uma loção corporal, em um perfume, é fazer uma versão moderna da poção do amor, que seria um produto top das galáxias, porque ele já nasceria com sucesso absoluto, já pensou? Tem não, Sofia. Tem não, é só a ocitocina que faz isso. Sacou? Só que assim, a gente ainda não conseguiu fazer isso, né? Mas existem várias pesquisas no sentido de reproduzir a ocitocina numa versão volátil mesmo, para fazer aí uma moderna poção do amor, assim. O que teria toda a lógica. Pelo menos o ponto de vista fisiológico. Oi, Fala, mas... Alice. tá, vai, Lica. Pode Mas falar. por que ela para de, sei lá, ser produzida depois de um tempo? É isso que eu ia perguntar, tipo, que horas que começa a produzir e por que para depois de Então, 4 mas é meses? porque, no nosso caso, no corpo humano, em função da razão, o nosso corpo não consegue distinguir muito bem o momento de liberar essa ocitocina para esse fim. No caso de outros animais, essa ocitocina ela inunda o corpo da fêmea após o parto. Então, e é estimulado, inclusive, pela amamentação. Então, pós-parto, a produção de ocitocina ela aumenta muito no corpo da fêmea, para garantir que a fêmea cuide dos filhotes, senão a fêmea não cuida. Entendeu? Senão a fêmea não vai investir na criação dos filhotes. Beleza?
Sofia, a depressão pós-parto, ela é causada por hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, tá? Que é o mesmo, são os mesmos hormônios que causam como é que é? Que vocês ficam enjoadas lá, como é que chama? Esqueci agora. A tensão, como é que é? Tensão pré-menstrual, não é isso? A TPM? TPM, isso aí, a tensão pré-menstrual. Você tá falando enjoada, literalmente, não. Não. Enjoada que eu falo é o TPM. Já então, assim, professor. Gente, olha só, eu sou casado. Eu casei com 2 pessoas. Minha mulher é uma na TPM e outra depois. Isso é quase uma esquizofrenia, entendeu? Então, eu sei muito bem. Lógico, né, pessoal, que é TPM, as pessoas são diferentes. Então, as pessoas acabam respondendo de formas diferentes. Os níveis hormonais, as variações são diferentes. Tem mulheres que nem TPM têm. E tem mulheres que, como eu falei, vira outra pessoa, assim, né? Então, isso é hormonal, isso é fisiológico. Então, é difícil evitar, a não ser que você controle esses níveis hormonais. No caso do TPM, é mais fácil fazer. No caso da ocitocina, aí respondendo a pergunta de Alice, não. Porque o nosso corpo, Alice, ele não vai conseguir distinguir o lance do afeto entre uma pessoa que você gosta e um filho. Beleza? Por isso que aumenta essa fase da paixãozinha, e ela tem a ver com a aumento da ocitocina. Beleza? E vai diminuir, assim como acontece com as fêmeas de outras espécies. Com o tempo ela vai diminuir e isso permite que os filhotes sigam sua vida. Beleza? Bom, deu para dar umas risadinhas, né? Pelo menos. Bom, galera, eu vou fechar aqui a lista.